Olá pessoal, professora Ana Charlane para mais uma aula de literatura. E no encontro de hoje nós falaremos da segunda geração do modernismo, também conhecida como geração de 1930. E uma coisa importante que nós já sabemos é que essa geração ela vai ser dividida em dois tipos de produção, a produção poética e a produção em prosa. Cada uma dessas produções elas vão ser feitas por artistas diferentes, o que não aconteceu na primeira fase. A gente teve lá o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que tanto foram autores de poesia quanto de romances, de textos em prosa, tá certo? E hoje nós falaremos da geração de 30 na prosa. Essa geração foi uma geração muito importante, porque podemos considerar a geração de amadurecimento do modernismo. A primeira fase foi uma fase experimental, importante também, porque foi uma fase de rompimento com todo o passadismo, mas essa fase é a que se consolida. Por quê? Porque é uma fase que vai trabalhar com questões sociais. Então a gente vai ter um cunho social muito grande. E os autores dessa fase, que são Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado, entre outros, eles trabalharão com questões sociais e muitos deles trabalharão com a região Nordeste, que nós sabemos que por muito tempo, e podemos até dizer que ainda hoje, é uma região bastante negligenciada pelo poder público e que sofre muito, além das questões sociais, com questões naturais, principalmente a questão, o fenômeno da seca. Então, essas temáticas, elas vão ser presentes, vão permear todas essas produções desses artistas. E a gente pegou algumas questõezinhas que já caíram no Enem, já caíram em outros vestibulares, sobre esses autores e sobre suas obras. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na nossa primeira questão de 2017, bem quentinha para nós, um texto de Graciliano Ramos, um dos nomes mais interessantes dessa fase, certo? De acordo com esse relato, o processo de prosperidade que o beneficiou evidencia que ele... Vamos lá. A gente precisa voltar no texto para ver o que ele evidenciou, tá certo? De novo, de acordo com esse relato, o processo de prosperidade que o beneficiou evidencia o que a gente pode dizer desse processo de prosperidade. Como foi esse processo? Você que já sabe da narrativa, você tem uma noção de que foi um processo assim bem feito assim de forma, não vou dizer exatamente de forma corrupta, mas acaba sendo, né? Vamos ver aqui o que o texto nos traz. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que têm faro. Quando a ocasião chega, desenroscam-se, abrem a boca e engolem tudo. Então a gente vê aqui uma oposição, né? Uma galera que trabalha e não progride, mas uma galera que só espera a oportunidade e dá certo. Aí ele continua aqui. Eu não sou preguiçoso. Fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas seguintes. Olha como ele coloca, obriguei a fortuna a ser-me favorável nas seguintes. Se ele obrigou, gente, então ele fez, será que a qualquer custo? Vamos ver se ele deixa claro isso. Depois da morte de Mendonça, derrubei a cerca naturalmente e levei-a para além do ponto que estava no tempo de Salustiano Padilha. Houve reclamações. Gente, a gente já percebe aqui uma irregularidade. Por quê? O dono da terra morre e ele derruba a cerca e vai levando adiante, ou seja, aumentando os terrenos. Houve reclamações, mas vamos ver o que ele fez com as reclamações. Ou seja, a gente vê que é um processo aqui irregular, que ele vai enriquecendo através disso. Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu, mas agora é isto. E quem não gostar, paciência, vá à justiça. Ou seja, ele vai se apossando de terrenos dos vizinhos e quando as mulheres vão reclamar, ele manda as mulheres irem à justiça. Olha o que ele conclui. Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, o caminho aplainado, invadi a terra dos fidelis. Invadir, olha a opção lexical aqui, ó. Paralítico de um braço e a dos Gama,
que pandegavam no Recife, estudando direito. Respeitei o engenheiro do Dr. Magalhães, o engenho do Dr. Magalhães, que era juiz. Violências miúdas passaram despercebidas. Olha o que ele praticava, mas a justiça, como, né, não era a favor do mais fraco, então eram desapercebidas. As questões mais sérias foram ganhas no foro, graças às chicanas de João Nogueira. Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar os meus produtos ao mercado, comecei uma estrada de rodagem. Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos, chamou-me patriota, citou Ford e Delmiro Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota no Gazeta, elogiando-me e elogiando o chefe político local. Em consequência, mordeu-me 100 mil réis, né? Ou seja, ele fez o elogio, mas o elogio foi cobrado. Então, gente, a gente vê que é um processo de regularidade que ele quis, como ele mesmo falou aqui, né? Ele obrigou a fortuna a ser favorável a ele. Então, não foi um processo comum, fácil e natural. Então, vamos voltar para a questão. De acordo com esse relato, o processo de prosperidade que beneficiou evidencia que ele revela-se um empreendedor capitalista pragmático que busca o êxito em suas realizações a qualquer custo, ignorando princípios éticos e valores humanos. Gente, não vejo problema nenhum no item A, certo? Ele é um empreendedor? Com certeza, ele dedicou a vida dele a isso sempre, desde quando ele não era ninguém, vamos dizer assim, até quando ele se torna essa pessoa tão influente na região, certo? Um empreendedor capitalista pragmático, muito prático, resolvia tudo na violência do jeito que dava, que busca o êxito em suas realizações a qualquer custo. Olha o que é importante. Falou de Paulo Honório, pensa logo em qualquer custo. Ignorando os princípios éticos, quando ele manda as mulheres ir procurar a justiça, sabendo que a justiça era cara, isso não é nada ético, certo? E nem os valores humanos, tá certo? Então, letra A perfeita, mas vamos refutar os outros itens rapidamente. Letra B, procura adequar sua atividade produtiva e função de empresário às regras do Estado democrático. Gente, nada de democrático. A gente percebe que a democracia não é algo que ele respeitava. Letra C, relata aos seus interlocutores fatos que lhes ocorreram em um passado distante, enumerações que põem em evidência as suas muitas virtudes. É isso que ele faz. Ele tenta convencer os opositores dele, a quem está fazendo mal, na verdade, através da exibição das suas qualidades, das suas virtudes, ou pelo contrário, ele não se importa nem um pouco com elas e faz sabendo que vai se dar bem de qualquer jeito. Então, refutamos também o item C. Item D, demonstra ser um homem honrado. Meu Deus, isso aqui é o que a gente não consegue ver de jeito nenhum, a gente não precisa nem ler o resto, tá certo? Patriota e audacioso, atributos ressaltados pela realização de ações que se ajustam ao princípio de que os fins justificam os meios. Não, a gente não pode dizer que ele é um homem honrado, apesar de que, pelo que parece, para ele, os fins realmente justificam os meios. Ele quer ficar rico e não importa como é que ele vai fazer isso, mas não podemos considerá-lo alguém honrado. Letra E, amplia o seu patrimônio graças ao esforço pessoal. Não podemos dizer que não é, né? Mas contando com a sorte, não. Quando você obriga, ou seja, você faz tudo para que aquilo aconteça, você não é só uma pessoa tão premiada pela sorte assim. Então, refutamos também o item E, tá certo? E a capacidade de iniciativa sendo um exemplo de empreendedor com responsabilidade social de jeito nenhum. Essa é uma questão que, se você prestar atenção às aulas, né, quando for falar do personagem, você faria muito facilmente, mas também pela leitura do texto. Vamos aqui para a segunda, uma questão que foi da FUVEST do ano de 2018, também muito quentinha. Sobre Graciliano Ramos também, mas no caso aqui a gente vai tratar da obra-prima dele, que é Vidas Secas, certo? Temos aqui 2 trechos, um que é a da carta de Graciliano Ramos à esposa, falando sobre o texto, e outro que é do próprio Vidas Secas.
Mas vamos ver aqui a questão primeiro para a gente poder ir direto ao que nos interessa. As declarações de Graciliano Ramos na carta e o excerto do romance permitem afirmar que a personagem baleia em Vidas Secas representa, gente, antes de qualquer coisa, a gente sabe qual é a sinopse, vamos falar assim, do Vidas Secas. A gente sabe que é uma família, né, composta de 4 pessoas e uma cachorra, ou seja, quase 5 pessoas, porque a cachorra ela é personificada, né? Embora ela não fale de verdade, mas por ter um narrador onisciente, a gente tem acesso ao pensamento dessa cachorra, tá certo? Então, a cachorra representaria o quê? De acordo com os 2 trechos, o excerto da carta e o excerto do romance. Então, vamos tentar, quando tem questão de comparação de trechos, a gente tem que achar o ponto em comum entre eles. Tudo bem? Então vamos lá, o trecho da carta diz assim: procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Olha só, né? Ele procurou de verdade, é tanto que ela chega a ser personificada. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. Olha aqui que interessante, ele faz uma comparação entre o desejo da cachorra e o desejo de todas as pessoas. Vamos tentar encontrar uma similaridade entre essa comparação. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E Padre Zé Leite pretende que eles nos vejam em sonhos. Mas no fundo todos somos como a minha cachorra baleia. Esperamos preás. Então aqui a gente vê que a cachorra queria preás. Vamos ver se o outro texto ele nos ajuda a entender essa questão do desejo da cachorra desses preás, tá certo? Mas o que a gente já pode extrair daqui é que ele compara esse desejo da cachorra com o nosso desejo. Nós desejamos a mesma coisa. Eu tenho certeza que ninguém aqui deseja preás, né? A gente deseja várias coisas, mas esse preá aqui tem que ter similaridade com o desejo de nós todos. Então vamos para o texto 2. Olha só. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. O coração de baleia, tá bom? Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Gente, a gente percebe aqui que ela é muito personificada e ela tem um senso de família muito grande, né? Você vê que a preocupação dela é o quê? Dos meninos estarem dormindo. Então, ela, de certa forma, ela faz uma sentinela para a família, ela tem uma preocupação com a família. Aí ele vai, baleia queria dormir. Aqui a gente vê que ela já está na iminência da morte, tá certo? Então, olha só, ela queria dormir, acordaria feliz. Se ela acordaria feliz, ela não está feliz, tá certo? No mundo cheio de preás. Gente, o que seria um mundo cheio de preás para uma cachorra que está na iminência da morte, que não está feliz? Levando-se em consideração que esses preás trariam a felicidade. Vamos ver o final do texto e tentar raciocinar o que seria isso. E lamberiam as mãos de Fabiano enorme, as crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos, enormes. Gente, como sabemos aqui, é uma situação de seca. Essa família ela está saindo, ela é retirante, ela está saindo de uma região à procura de outra para fugir da seca, né? Todos muito fatigados, muito maltrapilhos, maltratados, famintos por causa dessa situação e sem alimento, certo? Certa feita eles tiveram que matar o papagaio para se alimentar. Então os preás representam aqui um desejo o quê? De fartura. A cachorra-baleia estava com fome, os meninos estavam com fome, Fabiano e Sinhá Vitória estavam com fome. Uma situação de pobreza, uma situação de, se a gente for colocar num plano mais geral, de necessidades, né? De injustiça social. Enquanto quem tinha dinheiro conseguia sair, migrar para outras cidades, nesses momentos de seca, quem não tinha ficava perambulando mesmo a pé, em busca de uma alternativa, certo? Então aqui o mundo cheio de preás representa o que? Um mundo que não, abastado, que não falta nada para ninguém, ou seja, um mundo justo, um mundo bom. Então quando ele fala aqui na carta dele para a esposa
que a cachorra queria acordar no mundo cheio de preás e que nós desejamos isso também, a gente tem que comparar esse preá, é uma metáfora, esse preá ele se assemelha a alguma coisa que nós também desejamos. E pegando esse contexto, os preás seriam o quê? Seriam resultado dessa justiça social, né? Um mundo abastado, um mundo que teria coisas suficientes para todas as pessoas, indiscriminadamente. Então, esse é o desejo de todo mundo. Aí ele até ressalta que a diferença é que ele gostaria que isso aparecesse de verdade, não fosse só algo dos sonhos, diferente do que pensava o padre, tá certo? Então, muito facilmente a gente consegue responder agora a questão. Permitem afirmar que a personagem Baleia em Vidas Secas representa o conformismo dos sertanejos, o conformismo, a resignação, aceitar a sua situação? De jeito nenhum. Ela não podia fazer nada contra aquilo ali, mas o jeito dela não aceitar era o que era pensar num mundo melhor, em algo que quando ela acordasse, ela acordaria nesse mundo tão melhor do que esse em que ela vivia. Então, isso não demonstra conformismo, tá certo? Letra B, os anseios comunitários de justiça social. Gente, os desejos, ele diz que isso é um desejo da cachorra, isso também é um desejo nosso. Então, se é nosso, é comunitário, de todas as pessoas. De quê? De um mundo abastado, de um mundo que seja justo, que todos recebam. É um mundo de justiça social. Então, a letra B, ela nos serve perfeitamente, tá bem? Mas vamos lá aos outros itens para refutá-los. Letra C, os desejos incompatíveis com os de Fabiano. Não, os desejos de todos. Então, os desejos de todos eram o que? Abastança, justiça. Tá certo? A crença de uma vida sobrenatural, isso aqui não, é muito absurdo, né? O que não tem nada a ver nem com o contexto. O desdém por um mundo melhor, ela desdenha, ela não deseja, pelo contrário, é o que ela mais deseja. Então, acho que ficou tudo ok, podemos passar para a nossa outra questão. Vamos lá. Questão também de Enem, aqui a gente tem outro escritor muito caro, que ficou muito conhecido nessa época por suas obras, que é o Jorge Amado, certo? Conhecido internacionalmente, diga-se de passagem. E um dos seus livros principais, né, dentre vários, não por ressaltar essa questão regionalista, né, desse neorrealismo regionalista, mas por tratar de questões sociais, que é o caso de Capitães da Areia, né? Um livro conhecido de todos nós, que retrata a situação de menores abandonados que viviam nas ruas de Salvador, fazendo pequenos furtos para sobreviver, tá certo? Então, a gente vê a questão social aqui muito latente, a denúncia social, né? O Jorge Amado também era engajado politicamente falando nessas questões, denunciar essas questões. Então, esse livro é o produto dessa pulsão que tinha o artista. Mas vamos lá, a gente não tem só o trecho do Capitães de Areia, a gente também tem aqui um trecho do Dalto Trevisan, 35 Noites de Paixão, né, dos Contos Escolhidos. E a gente, toda a vida que se deparem com questões de dois textos, a gente precisa encontrar o que é comum aos dois textos. Então, vamos ver o que a questão nos pede e voltamos para o texto. Sob diferentes perspectivas, obviamente, nós temos dois artistas que têm visões, perspectivas diferentes. Os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX, certo? Em ambos os textos, é muito simples, toda vez que aparece dois textos, a gente precisa saber o ponto de encontro entre os dois. Então, vamos voltar, vamos ver o que é similar nessa narrativa dos dois textos. Vamos lá. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Isso aqui são os meninos que moravam no trapiche, né, no velho trapiche, que chegavam as cargas nos navios, e todos os objetos do trabalho do dia eles colocavam lá. Gente, a gente já sabe que o trabalho deles era o quê? Era os furtos, tá certo? Mas vamos lá. A gente está falando aqui, se a gente for pegar os elementos da narrativa, ele está introduzindo aqui o quê? O espaço. A gente percebe que o espaço, ele está sendo introduzido, tá bem? Então, de novo, ó, logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Olha, de novo, a gente tem um referente local.
Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho, certo? De novo a ideia de local, né? Se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando, indiferente à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, né? Que é um local onde os navios atracavam, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, a gente tem aqui uma citação, né? Uma situação recorrente, que era o que ele fazia e tal, mas tem uma descrição do ambiente, que era o ambiente do trapiche. A gente vê que é um ambiente de pobreza, né? Porque eles ficavam ao relento, passavam frio, levavam banho de chuva, mas, de certo modo, resignados, né? Quando ouviam os navios. Vamos ver o outro texto, curtinho, do Trevisan. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, de novo a ideia de espaço, olha só. Ergue-se o velho igazeiro. Ali, olha de novo a ideia de lugar, certo? Os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado, ou seja, os bêbados ficavam ali pertinho do mercado e o que sobrava lá dos mercados dos peixes, eles recolhiam, ficavam para eles, tá certo? Então, a gente tem aqui o que é similar, a gente tem o local onde pessoas, vamos dizer assim, marginalizadas se encontravam e também a gente tem um retrato, uma descrição da situação paupérrima, né, de miséria mesmo, miserável, em que essas pessoas se encontravam nesses locais. Então, vamos lá para a questão. Em ambos os textos, vamos ver o que nos ajuda aqui. A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Gente, vamos lá, o que seria uma linguagem afetiva? Uma linguagem expressiva. Por exemplo, quem tinha uma linguagem muito afetiva era o romantismo. Isso nós sabemos, certo? Muito metafórica, muito vista sob uma perspectiva individual, subjetiva, tá certo? Aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Aqui, a gente tem uma descrição. Se a gente for observar mesmo os textos detalhadamente, a gente não tem nenhum adjetivo que possa perceber que o narrador ele se emociona, ele está emocionado, né, no sentido de proximidade, né, de dar proximidade desse narrador com os nossos personagens. Embora a gente perceba numa descrição de uma perspectiva bem social, tá certo? Mas não seria isso que aproxima os dois textos, tá certo? Vamos lá para a letra B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. Gente, a gente percebe ironia em que parte? Tem algo irônico? Não se esqueça, o que é ironia? Quando eu digo algo no discurso, mas no enunciado, mas o discurso, ou seja, o sentido, ele é contrário ao que foi proferido. Não percebemos ironia, então também não podemos considerar o item B. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. Esse item, ele seria ótimo para nós. Ele não é um item absurdo. A gente tem um cotidiano, embora não seja tudo do cotidiano. A gente tem um recorte do cotidiano, né? Isso é o que faz os alunos confundirem a resposta com a letra C. Porque embora a gente tenha aqui, né, que os bêbados se encontram ali, com recorrência, que os meninos trazem as coisas durante o dia para o trapiche, que eles dormem lá, que eventualmente quando vêm os navios eles escutam as canções e se alegram e tal. Isso, querendo ou não, faz parte do cotidiano. Mas pode dizer que é um detalhamento? Não. Então, embora seja um item bom, não é a nossa resposta, tá certo? Letra D, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Olha só, que foi o que a gente entrou em consenso, né? Os dois textos, eles trabalham o quê? O espaço onde vivem os personagens, certo? É uma das marcas de exclusão?
Com certeza. Meninos que vivem num trapiche velho abandonado ao relento e bêbados que ficam embaixo de uma árvore e comem os restos, as migalhas de um mercado de peixes, tá certo? Então, o item dele está perfeito. Item é: a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta? Pessoal, olha só, crítica que ela é direta, ela fala de alguém, ela faz reflexão sobre as pessoas, sobre a sociedade que marginaliza. Não, ela faz um retrato e embutido nesse retrato descritivo do local e dos personagens, a gente percebe sim que há uma indiferença social, mas podemos dizer que isso é de forma direta? Não nesse trecho, tá certo? Então, a gente fica aqui com a letra D. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender tudo direitinho, que essa geração é uma geração de consolidação do modernismo no Brasil, que vai trabalhar, como nós percebemos, muitas questões sociais, muita denúncia social, não só, né, nesse neorrealismo dos romances regionalistas, como Vidas Secas, como São Bernardo, como 15, tá certo? Como Menino de Engenho, mas também vão trazer abordagens como aqui o Jorge Amado, né? Da situação urbana dos marginalizados, de outras fatias marginalizadas, de outras minorias, como nós chamamos hoje, tá certo? Então é isso, eu espero que tenha dado para entender e no próximo encontro a gente continua essa fase, mas agora na poesia. É isso, gente. Obrigada, valeu e tchau!